Então, vamos lá. Vamos voltar onde nós estávamos. A gente estava no caderno de atividades, na página 11. Página 11. Então, vamos lá. No número 8, quem que é a raiz cúbica? A raiz 2. É 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Se o resultado de uma raiz cúbica é 4, quem que é o número que está dentro da raiz? 64. 64, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Se eu tenho o número 1000, quem 10 que a é a raiz raiz cúbica. cúbica? 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Rian, abre a câmera. Vitor Augusto Lino, Emanuela, João Pedro, João Eduardo. João Eduardo não tem câmera, a mãe avisou. Tá, eu não consigo lembrar de tudo, então, obrigada. O número 27 é o número 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. E a raiz cúbica deu resultado 9. Quem que é? 129. 729, porque 9 vezes 9 vezes 9, 729. Esse é o nosso raciocínio de raiz cúbica. Agora, o exercício 35, ele traz aí para vocês as raízes e vocês vão colocar o resultado. Raiz quadrada ou raiz cúbica de 289? Quadrada. Raiz quadrada. Quantas vezes o número tem que multiplicar por ele mesmo? 2. 2 vezes. Que número que você multiplica 2 vezes que dá 289? 17. 17, isso mesmo. Então, o resultado da letra A do exercício 35 é 17. A letra B, nós temos uma raiz quadrada ou uma raiz cúbica? Quadrada. Raiz quadrada de 2.500. Que número que eu multiplico por ele mesmo 2 vezes que dá 2.500? 50. 50. 50 vezes 50, 2.500. Então, o resultado da B é 50. Na letra C, raiz o quê? Raiz cúbica. Raiz cúbica de 125. Quantas vezes o número vai ter que ser multiplicado? 3. 3 vezes. Que número que seria? 5. Onde é que vocês estão? Eu entrei agora. 5. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, o resultado de raiz cúbica de 125 é igual a 5. Página 11 do caderno de atividades, corrigindo já o exercício número 35. E agora nós vamos para a letra D. A letra D é uma raiz cúbica ou raiz quadrada? Raiz cúbica. Raiz cúbica, olha o 3 lá dentro da raiz. Raiz cúbica de 343. Eu tenho que multiplicar esse número por ele mesmo quantas vezes? 3. 3 vezes. Que número que dá que eu multiplico? 7. 7 Porque vezes 7 é 7, 49 vezes 7, 343. Então, o resultado é 7. A letra E, eu tenho uma raiz cúbica de 512. Raiz cúbica de 512, qual que é o resultado? 8. 8, porque 8 vezes 8 vezes 8 é exatamente igual a 512. Então, o resultado é 8. E aí eu tenho uma raiz cúbica de 1.331. 11. O resultado é 11, porque 11 vezes 11 vezes 11
1.331. Parabéns para quem está fazendo a tarefa. Com certeza vai fazer a diferença. Agora a gente vai para o exercício número 36. O exercício número 36 é para completar uma tabela. Deixa eu pegar aqui. Eu precisava decompor? Aqui? Não, no de baixo, no 36, porque eu coloquei só o resultado. Não, você pode pôr sua resposta. Hoje, a minha correção ela vem mais detalhada, mas você pode pôr sua resposta. Olha só, nós temos o número 27. O triplo de 27 é exatamente 3 vezes o 27. Isso é igual a 81. Então, se você chegou no valor 81, parabéns, você chegou no número correto. A raiz cúbica, eu estou colocando a resposta porque eu não consigo, eu não tenho esse caractere de colocar a raiz para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas eu não vou sempre trabalhar com a resposta pronta, vocês têm que fazer. Sim, na outra eu decompus. Só nessa que eu coloquei o resultado só. Então, você tem aí raiz cúbica do número, ó, isso é a raiz cúbica do número. Você tem a raiz, dentro dele o índice 3 e dentro da raiz o 27. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. E o cubo do número 27 é o contrário, é o oposto, é a potência ao cubo. Então, é 27 ao cubo. 27 ao cubo é 19.683. É 27 vezes 27 vezes 27. O número 1, você tem a primeira linha para preencher o triplo. O triplo é 3 vezes 1, que é igual a 3. Professora, lá na raiz cúbica do número tem que colocar o símbolo e tudo mais? Não é necessário, você pode pôr só a resposta, tá? É que a minha apostila ela vem bem detalhada, mas não tem necessidade. Pode pôr só a resposta. Então, o triplo de 1 é 3. A raiz cúbica de 1 é 1. E o cubo de 1 é 1, porque 1 elevado ao cubo é 1. O número 8, o triplo de 8 é 3 vezes 8, dá 24. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E o cubo do número é 8 elevado ao cubo, que vai dar 512. Na última linha, que é o número 64, o triplo é esse número. Lembrem-se que são 3 coisas diferentes. O triplo de um número é você multiplicar esse número por 3. O cubo de um número é você elevar esse número ao cubo, ao 3. E a raiz cúbica de um número é você tirar a raiz cúbica desse número. Então, podem observar que não é a mesma coisa, que dão valores extremamente diferentes. O triplo de 64, 192. A raiz cúbica dá 4 e o cubo de 64 é 262.144. Então, parabéns para quem fez. Esse é o preenchimento correto. Lembrando-se que o triplo de um número é diferente da raiz cúbica, que é diferente desse número elevado ao cubo, tá? Na questão 37, nós vamos responder se é verdadeiro. Vitor e Guilherme, abra a câmera. Eu tenho que a sua resposta é diferente da minha. Eu queria que você explicasse para mim. Qual? Não, na 37, na hora que você for explicar, eu peço para você.
Tá. Na 37, a gente tem que ler as afirmativas. Tudo isso é uma questão de você usar o raciocínio no sentido de raiz cúbica, tá? Então, você tem a questão 37 para escrever verdadeiro e escrever falso. A primeira afirmativa diz assim: a soma dos algarismos da raiz quadrada de 100 é um número par. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que que é falso? Porque vai dar 1. Então, Eu você fiz as tem contas tudo de lá embaixo daquele quadradão lá. a soma dos algarismos da raiz quadrada de 100. Quem que é a raiz quadrada de 100? 10. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100, não é isso? Não é quadrada? Então, é multiplicado 2 vezes, é 10. Se eu somar aqui os algarismos, 1 mais 0 é igual a 1. Esse número é par ou é ímpar? Ímpar. É falso. Se é ímpar, a questão está verdadeira ou está falsa? Falso. Porque ela tá falando que Falsa. pode. Falso. Ela está falsa. Isso. É uma questão de observar cada questão. Olha lá, a letra B. A letra B. É a B que eu não entendi diferente da sua. A letra B diz assim: o produto. O que é produto? Não, liga. Os números da multiplicação? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, o produto entre a raiz cúbica de 27. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 27 é quanto? 3? 3. Raiz cúbica de 27. E a raiz quadrada de 27, de 4. Qual que é a raiz quadrada de 24? De 4 para o 24. Perdão, a raiz quadrada de 4. 16. Raiz quadrada. Que número Pera. que eu multiplico duas Eu fiz vezes? errado, eu acho. 2. 2. Não é o produto? Ah, Se eu o falei. produto não é a multiplicação, 3 vezes 2, 6. Ele está dizendo que é igual a 6. Verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por isso que eu não tinha entendido que eu fiz errado. Primeiro tem que entender o que é o produto. Segundo, você tem que resolver a situação. Vamos lá, letra C fala assim: a diferença. O que é a diferença? É um sinal de menos, não é? Sim. É um sinal de menos. A diferença entre a raiz cúbica de 8. Quem que é a raiz cúbica de 8? 2. 2. E o cubo de 1. Quem que é o cubo de 1? 3. Cubo de 1 é 1 elevado à terceira potência. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 menos 1 vai ser 1. Ele está dizendo que é igual ao número primo. 1 é número primo? Professora, Não. obrigatório. Professora, é obrigatório colocar essas continhas nesse quadrado? O quê? É obrigatório colocar essas continhas nesse quadrado? Não posso dizer que é obrigatório. Mas é bom pro É raciocínio. interessante, porque depois esse é o seu raciocínio. Depois você vai estudar para fazer alguma atividade, você não tem nada anotado, você não sabe o que você fez para chegar no resultado. Agora, essa questão é falsa, a conta está correta, 2 menos 1 é 1. Porém, 1 não é número primo. O menor número primo é o 2. Começa a partir do 2. E é o único número par que é primo é o 2. Daí é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. O número 1 não é número primo. Por isso que a letra C é falsa. Foi a B mesmo. A letra D, eu tenho que a diferença
A diferença entre... Ó, se é diferença, vai ser um sinal de menos, certo? Diferença. A diferença entre a raiz quadrada de 49. Quem que é a raiz quadrada de 49? 7? 7. 7 vezes 7, 49. A diferença entre a raiz quadrada de 49 e a raiz cúbica de 343. 7. Raiz cúbica de 343 é 7, que é 7 vezes 7 vezes 7, 343. 7 menos 7 é 0. Ele está dizendo que é igual a 0. Verdade? Verdadeiro. Verdadeiro. A letra E. O triplo de 11. Se é o triplo, é 3 multiplicado por 11. O triplo de 11 33. é igual a 33. É igual ao cubo de 11. O cubo de 11 é 11. Opa. Elevado à terceira potência. 11 elevado à terceira potência, que é 11 vezes 11 vezes 11. 11 vezes 11 vezes 11 é 1.331. É diferente de 33. Então, a questão E é falsa. São duas coisas diferentes. Qual que é o sinal de diferença mesmo? Oi? Qual que é o sinal de diferença mesmo? É aquele assim, assim? É menos. Menos. Aqui, ó, Qual que é diferença. aquele que é um igual, só que tem um risco cortado no meio? Aquilo é diferente. Mas não, a gente não está... eu posso Não, é só colocar... pra lembrar mesmo. Aqui você pode pôr diferença. 11 ao cubo é diferente de... o triplo de 11 é diferente de 11 ao cubo. Então, essa questão é falsa. Na letra F... eu tenho a raiz cúbica de 125 é maior do que o cubo de 2. Raiz cúbica de 125 é quanto? 5. 5. E o cubo de 2? 8. O cubo de 2 é 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2 vezes 2 é quanto? 8. 8. Quem que é maior? 8. Então, o 8 é maior. A raiz cúbica de 125 é maior do que o cubo de 2. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Ô, professora, Oi. a resposta da E é 1.331, né? Não é a resposta. A resposta é você dizer se é verdadeiro ou falso. Você colocar 11 ao cubo é 1.331. A letra G. A raiz quadrada de 16 é igual à raiz cúbica de 64. Quem que é a raiz quadrada de 16? A escolha 16 é 4. 4. É igual... Quem que é a raiz cúbica de 64? 4. 4. É igual, então é verdadeiro. Sim, é verdadeiro. A letra H, a soma entre o cubo de 10... Ô, professora, Fala, Minha Matheus. bateria tá acabando. Pode falar, Matheus. a resposta da F é falsa, né? Verdadeira, né, Pro? Eu não entendi o que você falou. A resposta da F é verdadeira, né? Não, a F é falsa. Por que você colocou verdadeira? Porque eu tinha colocado, porque eu achei que era verdadeiro. Não, não é achar, é fazer a conta. Você tem que ver que a raiz cúbica de 125 é 5. O
A F? O cubo de 2 é 8. 8 é maior que 5, então tá errado. Você tem que achar a solução primeiro. Você não pode simplesmente ler e dizer que ela é verdadeira ou falsa. A raiz cúbica de 125 é 5. O cubo de 2 é 8. 8 é maior que 5, então tá incorreto, é falsa. A letra H, a soma entre o cubo de 10... O cubo de 10, quem que é? 1000. O cubo de 10 é 1000. E a raiz cúbica de 1000? Raiz cúbica de 1000 é 10. Raiz cúbica de 1000 é 10. A soma entre o cubo de 10 e a raiz cúbica de 10 vai dar quanto? 1010. É um número múltiplo de 2? Sim, né, eu acho. Sim, porque todo número que é par é múltiplo de 2. Então, é verdadeira. Professor, posso ir no banheiro? Pode. O meu negócio tá aparecendo um negócio azul na frente da tela e quando eu vou pra tirar ele some. Hã? Tá aparecendo um negócio azul no meio da minha tela aqui. Não é a sua bateria que tá acabando? Não, eu coloquei pra carregar já. O Aí eu exercício... vou tirar ele e some, aí eu clico de novo nele e some de novo. Mas você consegue visualizar, não? Ah, vai ficar aí que eu tô, não sei como tirar. Acho que tá travando, né? Vai cair de novo. Tá travando, pessoal. Acho que vai cair de novo.